Olá, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, é importante que vocês tenham um lugar calmo, um lugar silencioso para vocês conseguirem prestar atenção, também o livro didático de vocês, é importante que vocês acompanhem o conteúdo da aula pelo livro didático e também que vocês façam as anotações de vocês, tá bom? Então vão logo pegando o caderno, a caneta, tá? Para vocês fazerem as anotações e também anotar possíveis dúvidas, tá bom? Então, isso aqui eu não entendi muito bem. Anota a sua dúvida em forma de pergunta mesmo, tá bom? Que aí posteriormente a gente conversa mais sobre isso e aí todas as dúvidas serão solucionadas, tá? Enfim, a aula de hoje de Geografia é sobre a Argentina. Então, na aula passada foi mais uma introdução, Eu falei de maneira geral, assim, das nações emergentes, Que basicamente seria o México, a Argentina e o Brasil, mas eu falei mais um aspecto histórico, E relacionando, assim, de maneira geral, o espaço industrializado delas, E principalmente o desenvolvimento tecnológico dessas nações, Eu até peguei lá da Grande Depressão, que foi a crise de 29, para vocês verem o impacto que isso teve na economia desses países, o processo de industrialização deles, que foi tardia, foi de uma forma tardia e foi de uma forma muito acelerada, muito brusca. Enfim, até pontuei um pouco sobre os impactos, nisso no espaço geográfico, desses países. E, enfim, aí a partir desse momento agora a gente vai dar um foco mais para cada um desses países, tá bom? E a gente vai começar com a Argentina, tá? Só a gente vai passar por alguns pontos importantes, para a gente entender um pouquinho mais sobre a Argentina. E, claro, sempre no final, a gente tem que voltar para essa questão econômica, Então a gente vai pensar na Argentina em meio a esse cenário, de nação emergente, tá bom? Enfim, território e população, Antes de qualquer coisa, vamos começar a entender o território, o território argentino, E, claro, a população da Argentina, que seriam os habitantes. Então, a Argentina ela tem mais de 49 milhões de habitantes, mais ou menos, aproximadamente. E esses habitantes eles estão distribuídos de forma irregular. O que isso significa? Significa que tem muita gente em um lugar e tem pouca gente no outro lugar, entendeu? Então quer dizer que há uma concentração de pessoas em algumas regiões, tá? Então a gente vai dizer que é uma distribuição irregular, tá bom? Então, para a gente ver em termos numéricos, a gente pega aqui a densidade demográfica, Só lembrando que a densidade demográfica é quando eu pego todos os habitantes, a quantidade total de habitantes, que seria a minha população absoluta, e eu vou dividir pela extensão territorial do meu país, tá bom? Ou da região que eu estou querendo avaliar, tá? E quando a gente faz isso, a gente percebe que a Argentina tem cerca de 15,76 habitantes por quilômetro quadrado, Claro, é uma média. O que seria a mesma coisa que dizer que, por exemplo, em 1 quilômetro quadrado, se eu pegar aqui 1 quilômetro quadrado, se eu pegar esse espaço, vai ter mais ou menos, 15 pessoas, 15 a 16 pessoas habitando esse espaço. Deveria ter, no caso, que seria essa média. Mas quando a gente para pensar, quando a gente avalia região por região, a gente percebe que tem algumas regiões que nesse mesmo quilômetro quadrado vai ter muito mais do que 15, 16 habitantes. Pode ter 20, pode ter 30, tá bom? E vai ter outras regiões que nesse mesmo espaço de quilômetro quadrado vai ter menos pessoas do que 15 e 16 habitantes. Então isso significa uma distribuição irregular, tá bom? Enfim, ainda falando do território, em extensão territorial, a Argentina é a segunda maior, claro, da América Latina, Na América Latina a gente tem o país com a maior extensão territorial, que é o nosso, que é o Brasil, e em segundo lugar a gente tem a Argentina, tá bom? Então seria o segundo país nessa área territorial da América Latina, tá? No caso da América do Sul, Porque a América Latina já pegaria o México e aí o México já ganharia, da Argentina. Então, da América do Sul, quando eu pego só o continente sul-americano, eu percebo nitidamente, que o Brasil tem uma extensão maior e depois, quando eu excluo assim o Brasil, eu percebo que a Argentina também tem uma extensão considerável, tá bom? Daqui a pouco eu já vou mostrar o mapa para vocês avaliarem isso, tá? Enfim, a Argentina é um país que ela faz fronteiras com os outros países do continente sul-americano, como por exemplo com o Paraguai, com a Bolívia, mais na região do norte, tá, da Argentina, e também com o Brasil, e com o Uruguai, só que é uma região mais nordeste, ou seja, é o norte, só que está um pouquinho mais para o leste, tá? E também faz uma fronteira com o Chile, tanto no oeste como no sul, Então a gente percebe que todos
os lados da Argentina ela está fazendo ali uma fronteira, né? Claro, com que ela também tem o litoral dela, né? Então ela também vai ter uma fronteira, digamos assim, né, com o oceano, no caso, né? Que seria a região costeira da Argentina, tá bom? Enfim, e a Argentina ela possui 23 províncias, né? Como se fossem cidades, tá bom? Mas a gente vai chamar de províncias. 23 províncias e uma cidade autônoma, né? Que seria a capital, né? Que é Buenos Aires, tá bom? Enfim, tá aqui o mapa, né? Para vocês verem melhor. Então a gente tem aqui a Argentina, né? De um lado a gente tem um mapa que permite que a gente veja a fronteira, né? Ó, com a Bolívia, Paraguai, Brasil, né? Uruguai ali com o Chile e a região costeira da Argentina, né? Seria a fronteira com o Oceano Atlântico, no caso, né? É a região litorânea da Argentina, tá bom? E nesse outro mapa a gente tem ele recortado, né? Por quê? Porque ele está indicando pra gente as províncias, né? As 23 províncias que eu tinha dito. Então é um mapa político, tá bom? Porque ele está demonstrando as províncias, tá? Então, só pra gente conseguir localizar a Argentina, né? Tanto em relação aos outros países do continente sul-americano, como em relação a ela mesma, né? Como seria essa divisão territorial dentro do próprio país, tá bom? Enfim, deixando um pouquinho de lado esse aspecto mais territorial, né, a gente também convém, né, que a gente estude um pouquinho alguns aspectos naturais da Argentina, né? Por quê? Porque a gente tem que relacionar isso, essas paisagens naturais da Argentina, com a economia dela, tá bom? E o impacto que isso tem na economia, né? E também o impacto que a economia tem nessas paisagens, né? É uma relação aí, tá? Uma relação de dupla troca, no caso, né? Enfim, então, algumas paisagens que a gente poderia destacar da Argentina é justamente o Andes, né? A região da Cordilheira dos Andes, a Patagônia, tá? O Grande Chaco, a Mesopotâmia, vou já explicar porque o nome é Mesopotâmia, tá? E a região dos Pampas, tá bom? Então, são 5 paisagens que a gente divide a Argentina, tá? A gente pode dizer que a Argentina tem essas 5 grandes áreas naturais, tá bom? Enfim, então vamos começar com a Cordilheira dos Andes, né, que a gente já tinha trabalhado, né, nas aulas passadas, né, quando a gente avaliou o relevo do continente americano de maneira geral, né. Enfim, a Cordilheira dos Andes, né, como eu já havia explicado, ela é uma formação originária do movimento de convergência das placas, né, então uma placa se bateu com a outra, né, basicamente, e isso fez com que houvesse uma elevação do relevo, né, ou seja, houve um movimento das placas e isso fez com que surgisse essa cordilheira, né, houve uma elevação ali desse solo, no caso, né, dessa crosta terrestre, tá bom? E isso originou a cordilheira, né? Tanto é que no continente americano inteiro a gente tem esse relevo mais montanhoso, né, na região pro lado do Pacífico, no caso, né? Enfim, que aí a gente até nomeou já, né? E no continente sul-americano, no caso, né, seria a Cordilheira dos Andes, né? Que, claro, vai delimitar toda essa costa do lado do Pacífico, né? Do continente sul-americano e, né, claro que também vai chegar na Argentina, tá bom? Apesar da Argentina não estar na região costeira, assim, do lado do Pacífico, né? Ela está no lado do Atlântico, mas essa cordilheira, ela também vai chegar na Argentina, tá bom? Enfim, a Cordilheira dos Andes ela é uma fronteira natural com o Chile, né? Com a parte que fica lá no Chile, porque o Chile, né, aquele paísinho que está lá na região costeira pro lado do Pacífico, não é? Ele está lá no canto jogado, e é justamente essa região onde está a Cordilheira dos Andes, né? Que vai lá de baixo até subindo na América do Norte, que aí recebe outro nome, tá bom? Enfim, e chega na Argentina e é uma região que a gente pode usar como fronteira natural, tá bom? Do mesmo modo que a gente usa, por exemplo, os Montes Urais, né, como fronteira natural entre a Ásia e a Europa, né? Então, muitas vezes, gente, o relevo ele também vai contribuir para a questão territorial, tá bom? Enfim, se estende de norte a sul da Argentina, tá bom? No extremo oeste, né, no caso, que seria o lado pro Pacífico, né, que é onde está o Chile. Enfim, as altitudes, né, são em média 6.000 metros, né, na verdade é muito mais do que esses 6.000 metros. Inclusive, o ponto mais alto da Cordilheira dos Andes é o segundo ponto mais alto do planeta, tá bom? O ponto mais alto, vocês têm que lembrar, é o Monte Everest, né? Enfim, fica lá na Ásia, que a gente já trabalhou ele. E essa região aqui do Pico Aconcagua, no caso, né, tem cerca de 6.959 metros, né, quase 7.000 metros,
é a segunda região mais alta do planeta, tá bom? Enfim, e as paisagens, gente, elas vão variar, né, de acordo com a altitude. Então, se eu tenho uma altitude mais elevada, é claro que vai ser um clima mais frio, né? Então a paisagem já vai mudar, né? Se eu tenho uma área um pouquinho mais abaixada, no caso, né? Seria uma altitude menor, tá bom? Então essas paisagens, né, elas vão se alterar de acordo com a altitude, tá? Bem simples de entender, né? Por exemplo, ao norte, né? Ao norte da Argentina, a gente vai ter o Planalto da Puna, de Atacama, né, por exemplo. E aqui tem um clima árido, tá bom? Ou seja, um clima seco, uma região de clima seco. E isso fez, inclusive, com que fosse necessário desenvolver alguns sistemas de irrigação, né? Principalmente para a plantação de cana-de-açúcar, né? Que era uma plantação ali que eles tinham naquela região, tá bom? Então foi necessário criar todo um sistema de irrigação, porque é uma região muito seca, né? Muito árida. Enfim, e mais abaixo desse planalto, né, a gente tem, por exemplo, as salinas do Atacama, né, que seriam regiões em que tem sal, basicamente, né, por isso que o nome é salina, né. Então o solo, ele é um clima tão árido, e o sólido, ele também é árido, né, que o que vai acontecer? O sal, ele vai ficar no solo, tá bom? É como se a água evaporasse, né, e ficasse só o sal, né, o sal no solo. Inclusive, a gente consegue ver, né, se vocês olharem uma imagem, que eu vou mostrar daqui a pouco, é possível ver, tá bom? É possível identificar essas salinas, né. Inclusive, é uma região que não é tão explorada assim, né. Enfim, principalmente economicamente. Mas apesar de tudo isso, né, apesar desse clima mais árido e semiárido, a gente vai ter mais na região central, assim, da Cordilheira dos Andes, né, produções de uva e de vinho, né, inclusive. E como é que eles fazem, né? Já que aqui não é um clima árido, mas é semiárido, né, também é seco. Então o que é que eles fazem aqui? Eles aproveitam o degelo da cordilheira, ou seja, eles aproveitam quando o gelo, né, da cordilheira derrete, tá bom? Então quando esse gelo derrete, eles aproveitam para utilizar essa água, né, para plantação, no caso, né, para produção de uva, né, e depois de vinho, né, no caso, tá bom? Então percebam que é uma região que eles precisaram, né, desenvolver técnicas diversas para eles conseguirem ter uma atividade econômica ali, tá bom? Principalmente da agricultura, né, porque depende muito da água. Então eles precisaram desenvolver técnicas, né, e aplicar nessa região, tá bom? Que não é uma região tão favorável à agricultura, tá? Enfim, inclusive é uma região, essa região aqui que eu tô falando, né, que tem uma exploração de petróleo também, tá bom? Então, para vocês verem um aspecto econômico dentro dessa paisagem, tá? Enfim, até aqui o mapa, né? E esse mapa, ele está demonstrando a região da cordilheira, né? A cordilheira subindo aqui. E a gente percebe que realmente pega a Argentina inteira, né? Ó, foquem só na Argentina. A gente percebe que pega a Argentina inteira, né? De norte ao sul da Argentina, né? E vai seguindo, né? Vai seguindo a vida. E ali a gente consegue identificar também o Chile e a Argentina, né? Ó, e essa cordilheira é como se fosse uma linha que eu estou passando entre esses dois países, tá bom? Por isso que eu vou dizer que é uma fronteira natural, tá? Enfim. E essa imagem aqui também está mostrando, né, a cordilheira ao fundo, e aqui mais próximo, né, a gente consegue ver a região salina, no caso, né. Enfim, Patagônia, né, já pontuamos sobre os Andes, agora vamos para a Patagônia. O que a gente pode falar sobre a Patagônia? Ela tem um clima, uma região, né, de clima frio e também semiárido, tá bom? Então, o clima, por mais que seja frio, ele é seco, tá? O clima mais frio, mais seco. Mas é uma região que tem uma diversidade de paisagens naturais, tá bom? Por exemplo, a gente tem a sucessão de montanhas na porção ocidental, né, mais ao leste, e a gente vai ter pequenas planícies no centro, né, que é aquela região do relevo que é mais abaixada, tá bom? E a gente também tem penhascos, né, na região mais costeira, tá? Então a gente percebe aqui que é uma diversidade muito grande, né, de paisagens naturais. A gente tem montanhas, a gente tem penhascos, a gente tem planície, tá bom? Enfim, e é uma região que historicamente ela foi usada pela pecuária, no caso, né? Tanto a pecuária bovina, né, que é de gado, de boi, no caso, e como também a ovina, tá bom? E aí é uma região de assentamento, né? A gente pode dizer que é uma região de assentamento dessa pecuária, tá? Enfim,
Mais uma vez, é um aspecto econômico em cima dessa paisagem, tá bom? E também, né, já pontuando a economia nessa paisagem, a gente pode dizer também que é uma região de geração de energia, né, principalmente energia eólica, tá bom? Que é a energia do vento, tá? Então, é uma região utilizada para essa energia eólica e a exploração de alguns recursos minerais, né, por exemplo, o petróleo, né, de novo, o petróleo aqui, o gás natural também, tá? O carvão mineral, o cobre, ouro, enfim, tá bom? Entre outros. Então, a gente percebe que o aspecto econômico dessa região, a gente pode dizer que a exploração, né, desses recursos minerais, a geração de energia eólica e também a pecuária, tá bom? Enfim, aqui, né, um mapazinho mostrando mais ou menos onde é que ficaria essa região da Patagônia, né, que é mais ao sul, né, da Argentina, que a gente consegue ver, e a gente percebe até que é uma região que também faz parte do Chile, tá bom? Então é uma paisagem que também atinge o Chile, tá? Enfim. E aqui eu trouxe uma imagem, né, para a gente conseguir ver, né, a região da Patagônia, tá? E a gente percebe que aos fundos seria essas montanhas, né, que eu havia dito, tá? Enfim, e aqui essa outra imagem também é dessa região da Patagônia, né? E aqui eu trouxe porque é uma região muito interessante, porque esse gelo que vocês estão vendo, né, seria iceberg, né? É um iceberg em forma de mesa, né? Que a gente chama de iceberg tabular, tá bom? Por quê? Porque parece uma tábua, né? E é um fenômeno um pouco especial, né? Por quê? Porque essa forma de iceberg não é tão comum assim, né? Geralmente os icebergs eles não têm uma forma definida, eles são de maneira, se mostram de maneira irregular, né? Então não tem forma definida. Só que esses icebergs da região da Patagônia, não, eles realmente parece que foram talhados, né? Parece que é uma tábua, tá bom? Então é um aspecto muito interessante, né? Inclusive que atrai muitos turistas, tá bom? Para eles conhecerem, claro, quem tem interesse, né? Quem gosta desse turismo mais ecológico, né? Enfim, as pessoas elas vão para essa região para conhecer, né, essa paisagem, né, que é tão diferente, né, que é tão bonita, tá bom? Enfim, outra vez, né, outro aspecto econômico aqui, né, que seria o turismo. Enfim, vamos para a região do Grande Chaco, né? É uma região que faz fronteira com o Paraguai, tá bom? Então, as duas regiões que a gente viu faz fronteira com o Chile, né? E agora é com o Paraguai, tá bom? Enfim, o que seria o Grande Chaco, né? É uma vasta planície, tá? Uma região de planície, ou seja, um relevo mais baixo, e é composta principalmente, né, por pântanos, tá? E por salinas também, tá bom? E essas salinas, gente, eram lagos, né, antigos, né? Antigamente era uma região de lagos, e esses lagos secaram, né? Aí quando secou, ficou só o sal, tá bom? Enfim. E essa região, gente, a gente pode subdividir, né, em duas, né? É uma região mais úmida, né, que eu vou chamar de Chaco úmido, e uma região mais seca, que eu vou chamar de Chaco seco, né? É bem óbvio, né? Enfim, a região de Chaco úmido é a porção mais atlântica, né, que está mais perto do Oceano Atlântico. E, consequentemente, né, que está mais perto do oceano, é uma região com maior umidade, tá bom? E se tem maior umidade, vai apresentar, né, uma vegetação mais tropical, né? Vai conseguir desenvolver uma vegetação mais tropical, tá bom? Inclusive, essa região, né, do Chaco úmido, na Argentina, ela, vamos dizer que ela se conjuga, né? Vamos dizer que ela se funde com outras regiões, né? Por exemplo, o Chaco paraguaio, né? Dizem que faz fronteira com o Paraguai, então do lado do Paraguai também tem a continuação, né, dessa paisagem, tá bom? Claro, né? As paisagens não vão entender as nossas fronteiras humanas, né? Então, do lado do Paraguai também vai ter esse chaco, tá? Que eu vou chamar de Chaco Paraguaio. E também é uma região que vai se encontrar com o nosso Pantanal, né? Com o Pantanal brasileiro, tá bom? Então, é uma região úmida, né? Muito úmida. E que seria, que a gente chama de Chaco úmido, né? Por quê? Porque vai ter uma vegetação mais tropical, né? Enfim. E a região do Chaco Seco vai ser mais próxima à Cordilheira dos Andes, tá bom? Então vai ser próxima aqui a tudo que a gente viu agora, né? Até agora. E, consequentemente, né, tem uma menor umidade, né? A gente acabou de ver que essas regiões são regiões mais áridas, mais secas, tá bom? E se ela está mais perto da Cordilheira dos Andes, ela também vai ser um pouco mais seca, tá? Então vai ter uma menor umidade. Se vai ter menor umidade, a vegetação vai ser predominantemente de savanas, tá bom? Que é uma vegetação um pouco mais seca, né, do que a floresta tropical, né? Enfim, que é a vegetação tropical de maneira geral, né? Porque pântanos, enfim.
E a gente pode destacar como atividade econômica nessa região as atividades agropecuárias principalmente, tá? Como, por exemplo, cultivo de feijão, de soja, de arroz, algodão também, tá bom? E também atividades ligadas ao gado também, a criação de gado, né? A pecuária de novo aqui. E assim como o extrativismo também, né? E aqui a gente pode destacar o extrativismo da erva mate, né? Que é uma erva que é muito utilizada na Argentina, porque é como se fosse o símbolo deles, né? Que seria o chá mate, né? Então eles têm uma cultura muito grande com esse chá, né? Então para eles é muito importante, né? O extrativismo da erva mate, tá? Enfim. Aqui um mapa, né, para a gente entender mais ou menos onde é que fica esse grande charco, tá? E aqui a gente percebe que, ó, ele está passando as fronteiras, no caso, né, as fronteiras políticas. Então a gente percebe o quê? Que está na região da Argentina, né, ó, mais ao norte da Argentina, e aí vai um pouquinho para o Paraguai, né, que eu falei, que seria a região do Chaco Paraguaio. E também na Bolívia e no Brasil também, tá bom? E essa região do Brasil ali que tá pintadinha seria justamente o nosso Pantanal, né? Onde tá o nosso Pantanal, tá bom? Enfim, então a gente tem ali mais pro lado, por exemplo, do Brasil, né, do Paraguai, que tá mais para a ponta do Oceano Atlântico, seria a região mais úmida, tá? E o que tá do outro lado, né, que tá mais perto ali do Chile, seria a região que está mais perto da Cordilheira dos Andes, né? Então vai ser um pouco mais seco, tá bom? Então, né, já que eu tinha dado o spoiler, né? Tá aqui as imagens, né, mais ou menos, e a gente já conseguiria identificar, né? Se eu perguntasse, por exemplo, qual dessas imagens está mostrando o Chaco úmido, por exemplo, né? Eu tenho certeza, né, que você diria que essa imagem mais verde, né? Claro, é uma região que a gente consegue identificar uma floresta maior, né? Ela é mais verde, a vegetação está mais verde, tem até um lagozinho na imagem, né? Então seria um exemplo, né, da paisagem do Chaco úmido, tá bom? E essa outra imagem seria o Chaco seco, né? Que a gente consegue identificar que é uma vegetação mais seca, tá bom? Uma região mais parecida com a savana mesmo, tá? Enfim. E vamos para o outro, né, que seria a Mesopotâmia, né? Por que se chama Mesopotâmia? Né? Vocês lembram que Mesopotâmia é uma das civilizações antigas, né? Que teve na época, por exemplo, do Egito, enfim, né? Mas por que se chama essa região de Mesopotâmia? É justamente porque essa região ela se assemelha à região que está entre os rios Tigres e Eufrates, né? Que seria a região da antiga Mesopotâmia, né? Então ela se assemelha muito a essa região, por isso foi chamada de Mesopotâmia, tá bom? Enfim, ela está ao oriente do Grande Chaco, né? Ou seja, mais ao leste do que a gente viu agora, né? Do Grande Chaco, tá bom? E ela está entre dois rios, né? Inclusive, elas são os rios mais importantes da Argentina, que é o Paraná, né? E o rio Uruguai, tá? Enfim, é uma região que está entre esses dois rios. Inclusive, esses dois rios, quando eles se encontram com o rio Paraguai, eles vão formar o Rio Prata, tá? Que também é um rio muito importante para a Argentina. E esse rio ele vai terminar no Oceano Atlântico, né? Ele vai desembocar no Oceano Atlântico, tá bom? Enfim, é uma região que tem uma fertilidade natural do solo, né? Ou seja, o solo ele é fértil. E se o solo é fértil, vai ter uma agricultura diversificada, tá bom? Então vai ter várias culturas, né? Várias plantações diferentes, tá? Por exemplo, do algodão de novo, né? O milho, a erva mate de novo. Inclusive vai ter uma região mais... claro, essa aqui que eu falei agora na região... Tem uma região específica e na outra região, que é um pouquinho mais pro delta do rio, no caso, né? É uma região que eles vão focar muito na exportação de frutas cítricas, tá bom? Então, por exemplo, laranja, limão, tá? Inclusive, essa exportação é feita para os Estados Unidos, para a Europa, né? E também para o Brasil, tá bom? Então, o Brasil também importa, tá? Essas frutas cítricas dessa região, tá? E arroz também, né? Então, a gente percebe que essa fertilidade do solo faz com que seja possível aproveitá-lo de diversas maneiras, né? Inclusive tendo uma agricultura diversificada, tá bom? Também voltada para a exportação, né? Ou seja, voltada para vender para o mercado externo, tá? Enfim, mas além disso, dessa questão da agricultura, a gente também pode destacar que essa região é uma das maiores criadoras, né, no caso, de aves, né? Onde tem as maiores criações de aves do país, tá bom? Então, é uma região que é focada, né, para além da agricultura, também na criação de aves e também na pecuária bovina de novo, tá bom? Então, aqui já é interessante a gente notar
que a Argentina ela foca muito nessa pecuária bovina, tá? Inclusive a Argentina se destaca também, né, em relação às carnes, né? Principalmente no mercado externo, né, que ela exporta carnes também, né? Enfim, então aqui tem um mapa, né, da Argentina, e esse mapa ele está mostrando mais ou menos onde ficaria, né, a região da Mesopotâmia, tá bom? Que ficaria ali mais na ponta, né, mais ao leste do Chaco, né? A gente viu que o Chaco ele está no norte e essa região da Mesopotâmia está mais no cantinho, né, como se tivesse jogado ali pro lado. E aqui também está uma imagenzinha, né, para a gente conseguir ilustrar melhor, tá? E aqui também é outra imagem dessa região, que seria uma usina hidrelétrica, tá bom? Que eles construíram lá, né, que também é um outro aspecto econômico, né? O fato de você construir uma usina hidrelétrica para geração de energia para o seu país, né? Então também vale a gente destacar aqui, tá bom? Enfim, né, para a gente finalizar, né, a gente tem a região dos Pampas, né, que é uma região muito conhecida, né, no mundo inteiro, né, eu acho que é a região mais conhecida. Com certeza vocês já devem ter visto alguma imagem dos Pampas, né. Inclusive a gente tem também os Pampas aqui no Brasil, tá, a gente chama de Pampas gaúchos, né, justamente porque essa região, ela tá ali perto do que seria o Rio Grande do Sul, né, no Brasil, tá. Então é uma região ali que engloba a Argentina, mas também o Brasil, tá bom? E o Uruguai também, né. E o que seriam esses Pampas? É uma vasta planície, né, uma região também de planície, ou seja, um relevo mais baixo, e ela é recoberta por uma vegetação campestre. O que seria vegetação campestre? Campos, tá bom? Então, se você olhar a imagem, parece assim que é um campo, tá? Enfim, e geralmente, né, vai ter um formato de semicírculo, né, que seria metade de um círculo, né, ou seja, como se fosse meia lua, né, no caso. E ela vai ficar na porção mais central da Argentina, tá bom? E, por exemplo, né, também vai ficar na área do Rio Prata, né, que eu falei, né, é a área que esse rio ele surge, né, e depois desemboca no Oceano Atlântico, tá? Enfim. E é uma região que vai ter o clima temperado, né, ou seja, vai ser possível a gente identificar as 4 estações do ano, tá? E o solo ele vai ter uma coloração mais escura. E isso indica pra gente que é um solo muito rico em minerais e nutrientes, tá bom? Ou seja, é um solo fértil também, né? E se é um solo fértil, ele vai ter uma importância econômica também, tá bom? Enfim, a gente pode destacar que 50% do rebanho de ovelhas da Argentina está nessa região do Pampas, tá? Ou seja, a metade, né? Então, ele também se destaca na questão da pecuária, tá? Também 66%, né, do rebanho bovino, né, ou seja, os bois, né, tá nessa região, tá? Inclusive a carne também, né, ela é exportada para os Estados Unidos e para a Europa, né? Então, de novo, a gente tem aqui essa pecuária bovina e o papel dela em relação ao mercado externo, né, em relação a ser um produto que é exportado, tá bom? Enfim. Aqui no mapa, né, seria a região que está pintada assim, né, pintada de vermelho, tá? Enfim, vocês percebem que ela também engloba o Uruguai e um pouquinho do Brasil, né? E aqui seria uma imagem demonstrando como seriam esses campos, né? Você percebe que realmente parece um campo, tá bom? Enfim. E, né, pra gente finalizar, né, pra gente pontuar um pouquinho mais, a gente tem que avaliar alguns aspectos da sociedade e da indústria de maneira geral, né? Porque a gente viu agora as paisagens da Argentina e o aspecto econômico dessas paisagens, né? E é um aspecto do setor primário, né? Ou seja, está muito ligado à agricultura, à pecuária, ao extrativismo, né? Enfim, então a gente tem que também olhar para um aspecto do setor secundário, né? Que é o setor industrial, tá bom? Enfim, a Argentina, apesar de eu ter mostrado as paisagens naturais, ela é um país altamente urbanizado, tá bom? Cerca de 90% da população vive nas cidades, tá? E essa população, né, que vive nas cidades, ela tem um padrão de desenvolvimento social bom até, tá bom? Por exemplo, a gente pode avaliar aqui a expectativa de vida lá é 74 anos, né, que é uma expectativa alta, tá? A mortalidade infantil é cerca de 13,4 mil por nascidos, né, no caso, né? 3,4 por mil crianças nascidas, né? Então a taxa média, né, também não tá ruim, né? Não é uma taxa que seria ruim, né? É uma taxa que está no padrão, tá? Enfim, e a alfabetização, por exemplo, se destaca, né? É considerada elevada demais para a América Latina, né? Cerca de 98,17%, né, da população é alfabetizada, né? Então, é uma taxa elevada, tá? E a taxa de crescimento médio da população, né? Cerca de 1,031%, né? Também tem um aspecto positivo, tá? Então, a gente percebe aqui que, apesar da gente não ser um país desenvolvido,
é um país emergente, né, que a gente já está estudando, né, as nações emergentes, tem um aspecto de desenvolvimento social, principalmente, né, socioeconômico, mas principalmente social, positivo até, tá bom? Enfim, a gente pode destacar também que a população da Argentina é principalmente branca, né, a maioria é branca, por conta das imigrações, né, que teve, principalmente de europeus, né, italianos, alemães, enfim. A gente tem uma população predominantemente branca e a população nativa, né, que seria a população indígena, ela foi exterminada, ou seja, nas guerras regionais que tiveram, ela acabou que reduziu muito essa população, tá bom? Então, quando a gente compara assim a população, a gente percebe que a maioria é branca, tá? Predominantemente, né? Enfim. Também a gente pode destacar que tem uma forte concentração da atividade industrial, ou seja, tem muitas indústrias na região metropolitana de Buenos Aires, né, que seria a capital, né, então não é algo tão surpreendente assim, né, já é esperado. Por exemplo, de metalurgia, petroquímica, né, de novo petróleo aqui, né, também têxtil, tá bom, ou seja, de fazer tecido, né, fazer roupa, alimentícia também, né, e naval, né, que seria os navios, né, construção de navios, tá bom? Enfim, aqui seria uma demonstração da população da Argentina, tá bom? Através desse gráfico a gente consegue identificar, né, mais ou menos como é a população da Argentina, tá? Lembrando, o lado mais rosa, né, mais vermelhado, seria a população feminina, e o lado azul seria a população masculina, e aí a gente tem do lado, né, indicando aqui as idades, né? Então a gente tem 0 a 4 anos, aí seria essa primeira barrinha lá embaixo, 5 a 9 anos, seria essa barrinha mais subindo, aí assim vai, né? De acordo com a idade da população, tá bom? Então aqui a gente percebe, por exemplo, se eu pegar aqui a população entre 55 a 99 anos, por exemplo, né? Aí eu consigo identificar nesse gráfico, tá bom? É só eu pegar o topo do gráfico, né? Que seria a população idosa, né? Se eu quiser pegar a população que é adulto, né, ou seja, que está trabalhando, né, que é economicamente ativa, eu vou pegar o meio do gráfico, tá bom? E se eu quiser avaliar aspectos em relação à mortalidade, à natalidade, à fertilidade, eu vou olhar para a base do gráfico, né, que ele está demonstrando o que? A quantidade de crianças, quantidade de bebês, né, quantidade de adolescentes, de jovens que existe no país, tá bom? Enfim, a gente percebe que não tem uma fertilidade tão grande assim, não. A base não está tão grande assim, então é uma base mais mediana, tá? E não tem nada muito brusco, né? A gente percebe que não tem uma região muito larga e outra muito fina, né? Então, é isso que a gente pode avaliar desse gráfico, tá? Enfim, esse mapa aqui, ele tá mostrando pra gente a região industrial da Argentina, tá? Então, a gente percebe que tem esses símbolozinhos, né? Eles estão demonstrando, por exemplo, a estrelinha, né? Que seria a região de urânio, né? Enfim... A gente tem central hidrelétrica, a gente tem metalurgia, siderurgia, né? Então, o mapa que ele está demonstrando, mais ou menos, onde ficaria esse setor industrial, né? E a gente consegue ver que está até um pouco descentralizado, né? Não tem uma região com muito em relação ao resto do território, tá bom? Enfim, e a gente destaca o quê? Que essa bolinha verde que está ali, né? Ó, grande concentração de indústrias alimentícias, né? Que é justamente a região que está ali, Buenos Aires, né? E a região metropolitana de Buenos Aires, tá bom? Enfim, vamos para o exercício, né, para a gente poder finalizar a nossa aula, tá? As recentes crises entre o Brasil e a Argentina mostram o esgotamento do modelo mercantilista no Mercosul, afirma o diretor-geral do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, né, que é o IBRE. A imposição argentina de cotas para os produtos brasileiros, como os de linha branca, e a ameaça de adoção de salvaguardas comerciais indicam que o Mercosul foi construído sob bases equivocadas. Segundo o diretor, a noção de que é possível exportar sem limites para um determinado parceiro comercial representa uma mentalidade fenícia, né? Ou seja, uma visão comercial de curto prazo, tá bom? Tem uma questão aqui que já está abordando relações econômicas, né? Principalmente no Mercosul, né? Que é um bloco que a gente já tinha comentado antes, tá? Enfim, para a gente prestar um pouco mais atenção na Argentina em relação ao cenário mesmo, tá? O cenário econômico. Nas últimas décadas, foram adotadas várias medidas que objetivavam por fim as desconfianças mútuas existentes entre o Brasil e a Argentina. Os conflitos no interior do bloco têm se intensificado, como na relação analisada, caracterizada pela... Então, aí o que a gente vai procurar aqui? A gente vai procurar um fator que
pode ter intensificado essas relações conflituosas, tá bom? Principalmente em relação ao Brasil e à Argentina, tá? O item A, saturação dos produtos industriais brasileiros, que o mercado argentino tem demonstrado. Então aqui é como se estivesse dizendo assim, que a Argentina não aguenta mais os produtos brasileiros, entendeu? É tipo isso aqui, saturação seria isso, tá? O item B, adoção de barreiras por parte da Argentina, que intencionam proteger o seu setor industrial, né? E na verdade tá correto, né? Seria o item 7 no caso. Que essa adoção de barreiras seria justamente isso, né? Uma forma dela proteger o setor industrial, ou seja, a produção industrial dela, né? Os produtos dela, tá? Enfim, principalmente em relação ao mercado, né? O mercado externo, tá? E essa adoção de barreiras é justamente o que ele comentou aqui, né? A imposição argentina de cotas para os produtos brasileiros, como de linha branca, e ameaças de adoção de salvaguardas comerciais, né? Então aqui a gente percebe que ela está tentando proteger o setor industrial também dentro do próprio território, né? Ou seja, o mercado interno dela, né? Que quando ela está impondo essas cotas, por exemplo, para o Brasil, faz com que ela esteja valorizando a indústria dela dentro do próprio território, tá bom? Então seria o item correto. Eu vou só ler os outros, né? C. Tendência de equilíbrio no comércio entre os dois países, que indica estabilidade no curto prazo. Aqui, gente, seria o item mais errado de todos, né? Porque ele já falou que é uma relação conflituosa. Então, como é que tem tendência de equilíbrio? Não tem equilíbrio nenhum, né? Inclusive, ele ainda fala estabilidade no curto prazo. Não, né? Enfim, é totalmente incoerente com o que a questão mesmo diz, tá? E o item D, política de importação da Argentina, que demonstra interesse em buscar outros parceiros comerciais. Aqui, nem na questão falou isso, né? Aqui a gente só percebe que a Argentina está tentando proteger, né? A gente não pode pegar isso e já inferir que ela está atrás de outros parceiros, né? E seria uma visão mais complexa, que a gente precisaria ter outras bases, né? Outros dados, fazer uma outra análise para a gente poder concluir isso, tá bom? Enfim, então o item melhor, né, seria o item B, tá? Porque é o item que a gente vai ficar aqui, né? Então vocês marcam aí o item B. Enfim, né, finalizando nossa aula, eu acho que deve ter ficado um pouquinho longa, né? Enfim, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem rever essa aula, né? Ou podem rever as outras aulas, né? Se vocês surgirem alguma dúvida em relação ao conteúdo passado. Espero que vocês tenham feito as anotações de vocês, né? Anotado as dúvidas de vocês, enfim. Acessem o site da escola, né? Para vocês terem acesso ao conteúdo que está lá também, tá? E a agenda digital de vocês, né? Para vocês poderem fazer os exercícios, tá bom? E até a próxima aula.